Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 5 de dezembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Vocês estão vendo aqui do meu lado a TV Lisão, estão vendo, né? É sinal, e adivinha quem tá ali? Joyce e a Selma, na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, tá? Gente, é o seguinte, Joyce e a Selma ontem foi pra CPI das fake news, falou o que queria, o que não queria, ainda inventou mais outro tanto, e resultado? Eduardo Bolsonaro não estava. E eu acho que foi por isso que ela aproveitou a data de ontem. No entanto, eis que ela não contava com ele. Sim, claro, Felipe Barros, o cara arrebentou. Tá aqui, vou mostrar pra vocês já. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, você pode nos ajudar depositando qualquer valor, né? Agradecer um inscrito que me fez uma cobrança, eu coloquei já lá, acrescentei, tá? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, eles são maravilhosos. Bom, gente, vamos lá. Olha só essa daqui, olha só essa. Felipe Barros destrói Joyce e expõe todos os seus podres. Eita, Joyce, foi pior. Era melhor não ter ido nesse negócio. Bom, Joyce e a Selma já havia adiado por 2 vezes a sua ida na CPMI das fake news. Eu só queria saber se ela já sabia da viagem do Eduardo Bolsonaro para essa data, né? Ela tinha plena consciência de que não conseguiria mais sustentar sua narrativa fantasiosa. Bom, metida espertalhona, ela já percebeu o enorme erro político que cometeu. Aliás, atrás de cômica figura, na realidade, assinou seu atestado de óbito na política. A enxurrada de votos que teve no pleito de 2018 vai virar pó. Na realidade, o que Joyce não entendeu é que os votos não eram dela, pertenciam à onda Bolsonaro. E eu acho que ela começou a perceber isso agora. Que ela conseguiu capitular, inclusive se intitulando a Bolsonaro de Sai. A cópia nunca chega perto da original, a cópia se desmanchou. No momento em que ainda no primeiro ano de governo ela trai e vira algoz do presidente, decepciona de maneira irremediável todos aqueles que lhe confiaram o voto. E coube ao eficiente deputado Felipe Barros simplesmente destruir Joyce. Ui, danou-se, menino. Deu dó. O desconcerto da parlamentar era notório diante da absoluta desmoralização imposta. Vamos ao vídeo, nós queremos ver a vergonha alheia de Joyce e a Selma. Estão prontos aí para nós ver o sarrafo? Vou aumentar mais o volume, que eu quero que vocês ouçam bem. Presidente, senador Ângelo Coronel, demais deputados, deputadas, senadores e senadoras. Vamos lá. A CPI, presidente, tem se transformado, na minha visão, num tribunal leninista, que pode ser resumido numa única frase: xingue-os do que você é. Boa. E acuse-os do que você faz. E digo isso com propriedade, porque a vida profissional de Joyce Cristina Hasselmann Ui, começou. foi marcada por fake news e plágio. Ui, pegou. E o que eu direi agora são fatos. Ui, ui, ui. Livro de Joyce Hasselmann Eita. é alvo de processo. Pega. Depois a imprensa divulgou conversas de WhatsApp que comprovam que o livro Delatores foi plágio. Foi uma outra pessoa que escreveu. Danou. Inclusive, uma informação constante nesse livro é falsa, é fake. E foi processo, e foi objeto de processo ao qual a deputada Joyce perdeu. Danou-se. E aqui a notícia: Joyce Hasselmann é condenada a pagar danos morais por causa de livro da Lava Jato. Porque escreveu sem apresentar provas e a pessoa que a processou disse que era mentira. Ui. Conselho de Ética, segundo a notícia, dos jornalistas, comprova plágio praticada pela jornalista Joyce Hasselmann. Foram 65 reportagens, escritas por 42 profissionais diferentes, e números inclusive lá da Gazeta do Povo, jornal da minha terra, do Paraná, terra da Joyce Hasselmann também. E aí, recentemente, quando Joyce Hasselmann esteve no programa Roda Viva, Joyce disse uma fake news ao vivo no programa, que disse que havia sido inocentada do processo, que não é verdade,
porque eu estou aqui com a sentença. E o que aconteceu naquele processo em específico foi uma anulação do processo administrativo pelo sindicato, pedido pela própria Joyce Hasselmann, ou seja, o processo administrativo foi anulado por um erro formal e não um erro material, tanto é que aqui estou, entrei no Projude, sistema dos processos, e aqui estou com o andamento do processo que segue e que, ao que me parece aqui, já fica inclusive a pergunta para Joyce Hasselmann, ao que me parece, no dia 8/9/2019, foi julgada procedente a ação, então foi condenada em primeiro grau, por plágio. Joyce. Outra notícia, Joyce Hasselmann terá que indenizar Veja por uso indevido da marca. Opa. Saiu da Veja, daí criou o Veja Joyce, algo assim, notícia inclusive desse ano, recente, novembro de 2019. Então, senhor presidente, o que nós vimos e estamos vendo nessa tarde, início de noite, na data de hoje, nada mais é do que uma repetição da própria história profissional de Joyce Cristina Hasselmann. Então, uma próxima pergunta que tenho para ela é se o PowerPoint aqui apresentado é de autoria de Vossa Excelência mesmo, ou também foi plagiado, como as notícias que a senhora costumava divulgar no seu blog, à época que estava no Paraná. Mas também, senhor presidente, é importante a gente dizer aqui, como disse no começo, que a vida profissional de Joyce Cristina Hasselmann foi marcada por fake news e por plágio. Eu comentei alguns plágios, e agora vamos para as fake news. Tem mais? Joyce Hasselmann disse nessa tarde que Snepnaro pertence a assessor de Eduardo Bolsonaro. Mentira. Lasqueiro. Disse que não conhecia o Tércio. Mentira. Almoçou com o Tércio e com o presidente Jair Bolsonaro quando era líder do governo. Tércio é do Ceará. Foi desmentido, né? Foi corrigido pela própria Joyce Cristina Hasselmann. Mostrou na sua apresentação um perfil fake do Olavo. Assim como o deputado Frota, né, colocou aqui na sua apresentação, Olavo opressor, dando como se fosse aquela frase do professor Olavo. Não é o perfil do professor Olavo, né? O perfil do professor Olavo é verificado, né? Então, assim como Frota, Joyce também, nessa comissão, comete fake news, divulga fake news. E umas outras tantas informações divulgadas por Joyce Cristina Hasselmann, ela não apresenta a fonte. E aí fica muito fácil, porque olha, fiquei sabendo da informação, Jordi. Me disseram, olha, me contaram. Cadê a fonte? Cadê a fonte? Cadê as informações? A perícia que a senhora disse que fez, não falou o nome do perito, não falou nada. Disse na sua apresentação, Eduardo Bolsonaro determina o alvo. Cadê? Cadê as conversas do Eduardo Bolsonaro determinando o alvo a ser atacado? Cadê o perfil dos assessores comprovando tudo isso? Então falar, presidente, é fácil, até papagaio fala. Batalhos, caramba. Agora, a da vez é a questão da ABIN. Quer criar uma ABIN paralela. Quem conviveu com Joyce Cristina Hasselmann, como eu, sabe que Joyce Cristina Hasselmann tem o hábito de gravar conversas. Isso é fato público e notório. Grava tudo. Pra quê? Com qual objetivo? Para depois produzir dossiês. Aliás, um integrante do intitulado PSL Raiz me disse que, ao que me parece, foi Vossa Excelência que divulgou o áudio em que o presidente falava com o deputado Heitor Freire e Vossa Excelência estava com um gravador naquele momento e divulgou para a imprensa. O integrante do grupo de vocês, grupo interno dentro do PSL. Então, se tem alguém aqui que produz dossiês, que faz gravações, é Vossa Excelência, é a senhora. Mas eu disse também que essa comissão, relatora Lídice da Mata e convidada Joyce Cristina Hasselmann, que essa comissão havia se transformado numa lavação de roupa suja. Então veja, além de ter se transformado num tribunal leninista, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, também é uma lavação de roupa suja, porque o Santos Cruz foi demitido, daí veio aqui prestar depoimento, não falou nada. O Frota queria ser ministro da Cultura, ou depois queria emplacar seus cargos na Secretaria Nacional da Cultura, também não foi. Nancini, etc. A Joyce, que era líder do governo, não é mais líder do governo.
E agora certamente vão trazer o Bebiano. Tenho certeza que vão trazer o Bebiano aqui. Então veja, todas as pessoas que foram demitidas do governo, que foram exoneradas, que perderam seus cargos, estão vindo aqui e estão construindo a narrativa de que, esse sim construindo a narrativa de que o presidente é um descontrolado e que esse grupo que foi exonerado, que foi demitido, eles sim são os salvadores da pátria. Essa é a narrativa que está tentando ser construída. Não à toa que no começo do ano, a deputada Joyce Hasselmann disse em uma entrevista que ela se considerava mais filha que os próprios filhos. Rebelde. Em relação ao presidente Bolsonaro. O que comprova aqui, presidente, senador Ângelo Coronel, aquilo que eu já disse nessa comissão. Que sabe o que está acontecendo? É o seguinte: inúmeras pessoas, deputado Rui Falcão, querem disputar as eleições do ano que vem, as eleições municipais, só que essas pessoas decepcionaram, traíram o seu eleitor, não estão aguentando a pressão advinda das redes sociais, a cobrança do eleitor, e agora vem com esse papo furado de milícias digitais, de organização criminosa, de tudo isso que a gente está vendo. Eles chegam aqui, bostejam inúmeras informações, sem comprovar absolutamente nada. Absolutamente nada. E é o que está acontecendo nessa tarde, nesse início de noite. Joyce Cristina Hasselmann queria ser candidata a prefeita apoiada pelo Bolsonaro. Não será apoiada pelo Bolsonaro. Foi tirada da liderança do governo. Está magoada com o presidente Bolsonaro. Está sendo cobrada pelo seu eleitor em São Paulo. E assim como Joyce Cristina Hasselmann, outros tantos. Uma fala que ia dar um abraço imaginário em quem divulgou o áudio do presidente Bolsonaro para o deputado Heitor Freire. E aí não aguento a pressão, não aguento a cobrança do eleitor, porque a internet, senhores deputados, ela traz essa consequência pra gente. A internet coloca a população aqui pra dentro todos os dias. Boa, é isso mesmo. E aí falou-se em dinheiro público. Então saiu a matéria aqui na Folha de São Paulo: deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital. Tá aqui, matéria da Folha de São Paulo. E pergunta: Joyce Cristina Hasselmann, você usou esses contratos para solicitar que criassem robôs, perfis falsos, disseminação de fake news através desses contratos? E você ficaria surpresa com a exposição de áudios seus fazendo esse tipo de solicitação a publicitários, especialistas em redes ou pessoas que prestavam consultoria na área? Duas perguntas. Quero saber a resposta. Aí tem. Joyce Cristina Hasselmann, você conhece Roberto Bertoldo? Porque recentemente, antes do racha interno do PSL, a senhora me convidou para um jantar numa casa e disse que a casa era do seu irmão. Eu fui na casa do seu suposto irmão. E depois fiquei sabendo que essa casa, senador Ângelo Coronel, é uma mansão muito bonita. Não sei quantos milhões que vale aquela mansão. Mas fiquei sabendo que essa casa pertence ao senhor Roberto Bertoldo, ex-conselheiro da Itaipu. Foi acusado de fazer tráfico de influência dentro do judiciário, comprando e vendendo sentenças. Então, queria saber se essa informação que eu fiquei sabendo procede, Joyce Cristina Hasselmann. Ui! E qual a sua relação com... E aí, bom, não vai dizer que você resolveu travar, rapaz, agora. Não, acabou. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Bom, gente, de qualquer maneira, o vídeo vai estar todo aí vai estar tudo já tá no finzinho também. São só algumas perguntas. É que a minha internet não tá querendo colaborar muito comigo não, mas enfim. Bom, de qualquer maneira, tá no finzinho já, né? Essa era essa pergunta que ele faz, né? E tinha mais uma outra pergunta que ele ia fazer ali, né? Mas coisa simples, né? Coisa simples. Dá pra vocês depois pegarem, né? É só essa pergunta e só isso mesmo. Bom, gente, a questão, vamos lá. É o que importa aqui. Vocês viram a enxurrada, né? De coisas contra a própria Joyce Hasselmann, né? Um monte de enxurrada de coisas voltadas para fake news. O Frota foi lá, acusou, apresentou um perfil falso para usar
como base de acusação, né? Quer dizer, queria acusar fake news usando uma fake news. Joyce acusa Bolsonaro da questão da milícia digital, mas quem tem o costume de gravar todas as conversas e guardar é Joyce Hasselmann. E ela diz que tem uma militância, né? Você viu que o Felipe Barros, ele dá uma indireta ali, ele pergunta, você ficaria surpresa se de repente aparecesse áudios, né, seus, né, contratando empresas para fazer robôs, esses negócios? Sim ou não, né? Quer dizer, para ela, de repente ela acusou, já pensou, gente, se ela acusou o Bolsonaro aí dessa questão de robôs, e ela foi a criadora, né, contratou aí o serviço para alguém criar os robôs, porque tem essa questão. Às vezes os caras vão lá acusar o presidente, mas eles já armaram a maracutaia por trás. Vão lá primeiro, né, criam os robozinhos, põem lá, né. Inclusive ela até fala assim, o Bolsonaro tem quase 4 milhões de robôs, eu quero acreditar que ele não sabe disso, né? E provavelmente ele não sabe. De repente esses 4 milhões de robôs, né, foi ela lá quem criou para poder justificar ela pagou para criar. Inclusive você vê que tem ali, né, ele apresenta ali, ele fala ali, né, do dinheiro na Câmara, dinheiro da Câmara, dinheiro público brasileiro, nosso, meu e seu, e Joyce Hasselmann usando em relação à questão de milícias digitais. Bacana isso, né? A mulher que diz que defende o Brasil, ataca o governo esse que está tentando economizar o dinheiro do brasileiro, derrubar impostos, alavancar a economia, e ela que é a salvadora da pátria, a honesta, certinha, usando o dinheiro público para esse tipo de filantropia, né? Bem bacana, eu achei interessante essa situação. Bom, eu acho que não precisa eu falar muito dos muitos inúmeros, né? Você viu lá, o livro, né, processado, levou uma pancada, perdeu, né, enfim. O plágio da Veja e outras coisitas mais. Acho que eu não preciso nem falar muita coisa, né, gente? Felipe Barros já disse tudo. Então, ó, Joyce, já era, acabou. Perdeu Playbeia. Não, é Playboy, Playbeia. Enfim, perdeu, já era, tchau. Ó, pior, gente, é que eu acho que ela fez o seguinte. Ela falou assim, cara, eu não vou no dia que o Eduardo tá não, porque eu vou apanhar. E outra, vocês vê que ela foi logo no dia que o Eduardo tá fora do Brasil e acusou o Eduardo Bolsonaro diretamente, né? Bom, é isso que ela não contava com as astúcias de Felipe Barros. O cara tava preparado, gente. Por isso que o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista e teve neguinho que saiu criticando, teve jornal que saiu criticando, mas eu achei legal. Porque quem não deve, não teme. A não ser que os caras armem alguma coisa, né? Aí o Eduardo disse assim, não, eu não tô preocupado não, essa CPI da fake news não vai dar em nada. Por quê? Porque não tem nada. Podem prestar atenção. Ele fala, o Santos Cruz foi lá, falou e não falou nada. Somente quem tá atacando diretamente o Bolsonaro com esse negócio aí é o Frota e ela. Ninguém mais tá... E vocês param para prestar atenção que essa CPMI foi criada para fake news, para investigar as fake news, mas não da forma que tá agora. Parece que quem está sendo investigado não são as fake news, é o presidente. Você vê que inverteu. O nome devia ser CPMI do presidente e não das fake news, porque não está, né, tá investigando agora é o presidente. Mas parabéns ao Felipe Barros, né? Ó, esse cara aí merece o nomezinho dele na nossa lista, viu? Na nossa lista dos candidatos a serem votados. Põe o nome dele aí na listinha, se não me engano ele é um dos que vai pro Aliança pelo Brasil assim que puder. Então, Felipe Barros, você tá na lista, parceiro, do pessoal do Paraná, acho que é do Paraná ele, né? Pessoal do Paraná, ó, anota aí, Felipe Barros. Esse é o cara, detonou Joyce Hasselmann, já vale o voto de vocês. Fui. Ei, Joyce, ficou feio.